Seja bem-vindo a mais um vídeo. Então, vamos lá? Agora chegou a vez da H-Bar, Hedera, Hashgraph, atualização aqui do Price Action, em que direção é que nós estamos então caminhando com esse ativo. Pois muito bem, nós temos aqui já definido o nosso perfil de volume, tá certo? Com três níveis. A linha verde aqui é o nosso suporte majoritário e ela está exatamente se segurando aqui no seu suporte majoritário. Ai, ai, viu? Será que a Itbar vai perder esse suporte? Bom, vamos chegar a essa conclusão logo, logo. Mas é visível que ela sim conseguiu romper aqui a sua linha de tendência de baixa, tá? Posso até colocar ela mais perto aqui desses topos e você consegue ver que ela veio sim e buscou aqui a sua linha de tendência de baixa. O melhor momento de comprar a Edeira foi aqui na casa dos 13. Ela chegou até mais embaixo aqui um pouco, né? Dos 12 centavos e meio aqui, exatamente lá naquele período em que o Bitcoin bateu ali a casa dos 74 mil dólares. Então, assim, para que você possa saber, sempre que o mercado tiver em medo extremo, tá? Geralmente são os melhores momentos aí de você estar comprando. Então você pode usar esse indicador aqui, por exemplo, de medo e ganância, todas as vezes que ele tiver aqui para o lado laranjado para o vermelho, né? Medo, extremo medo, como nós estávamos aqui no mês passado, no 38, geralmente, tá? Muito mais vezes do que não, ele está indicando aqui um fundo de mercado, tá? Então, é nesses momentos aqui que você deve estar procurando entrar em ativos de risco cripto. E quando ele está aqui caminhando para o verde, né, como já está aqui bastante avançado, ontem estava 73, aí com a quedinha que o Bitcoin deu hoje, ele veio para 71. Então, quanto mais próximo aqui do verde, principalmente quando ele entrar em extremo medo, tá em ganância, ele entrar aqui em extrema ganância, cuidado, porque pode estar aí chegando um momento de topo de mercado. Então aqui a Itbar sim encontrou um fundo bastante considerável aqui e iniciou então o seu processo aqui de reversão. Encontrou seu fundo e começou a subir os seus degraus, tá? Então tá aqui visível essa reversão. Ela recuperou o suporte dessa linha verde aqui, que ela tinha perdido, né? Na casa aqui dos 19,20 centavos. Rompeu, veio agora, está retestando, confirmando então, está em processo de confirmação, não está confirmado, está em processo de confirmação do nível aqui dos 19,20 centavos como suporte. O que, que vai apontar para a confirmação? A confirmação vai ser ela conseguir alavancar o preço a partir desse ponto. Tá? Uma vez que ela não perda esse nível aqui, por exemplo, vindo buscar níveis aqui mais embaixo, onde nós temos zona de pressão compradora aqui de baleias, olha essas sombras aqui em azul, significa pressão compradora de smart money, de baleias, tá? Grandes players. Semelhante modo, aqui em cima, nós também temos zonas de venda, de pressão vendedora das baleias. Nós vamos chegar lá em alguns instantes, tá? Então, assim, ela é importante que ela permaneça acima do nível aqui dos 19,20 centavos. Isso é essencial para que ela possa, então, confirmar este nível aqui como suporte, tá bom? Mas o Bitcoin continuando aí na sua trajetória de alta, que pelo menos é o que está parecendo que vai acontecer no curto e médio prazo, que ele vai ali provavelmente buscar a liquidez acima do seu all-time high dos 110 mil,
ela eventualmente vai começar aqui a subir novamente, com o Bitcoin puxando aí todas as altcoins com ele, tá? Então, os olhos primeiro no Bitcoin, Bitcoin performando, as altcoins vão seguir eventualmente aí na cola dele em termos de valorização, tá? Então, o que eu vejo aqui com a Bar? No momento saudável, tá? Graficamente falando, continua assim, saudável, tá aqui fazendo esse pullback, retestando o nível, não perdeu o nível ainda. Então, é sim um movimento saudável. Por ser um movimento saudável, eu tenho então a expectativa que ela sim volte a resumir a sua trajetória de alta, vindo então buscar o nível do seu ponto de controle, que é aqui na casa dos 30 centavos. E para nossa alegria, é o nível mais difícil aqui que ela precisa superar. Poxa, é difícil e é a nossa alegria? Sim. Por quê? Porque se ela encontrou força para fazer essa reversão aqui, e nós contando que o bull market continua, nós contando, nós acreditando que o Bitcoin vai continuar subindo, nós acreditando que o Ethereum vai continuar puxando as altcoins também com ele, não há razões nenhuma de acreditar que ela não vai conseguir romper esse Everest aqui, tá? Que ela tem para romper já no futuro próximo. Ela já conseguiu romper um outro pico aqui, não tão grande quanto esse, mas já mostra sim uma força no ativo bastante considerável. Somado com essas zonas aqui de pressão compradora que entraram na casa dos 17 e também na casa aqui dos 15, é muito pouco provável que ela volte aqui nesses níveis de 15 e 17, caso o Bitcoin também não volte lá na casa dos 92 mil dólares, pelo menos, tá? Níveis aqui dos 12, já é bem mais difícil dela voltar aqui, caso você esteja aí fora do mercado, sem ter comprado a ITBAR. O nível dos 12, somente se o Bitcoin voltasse lá na casa dos 74 mil, porque foi lá com o Bitcoin no 74 que ela veio buscar os 12, 13 centavos aqui. Então, assim, Bitcoin resumindo a sua trajetória de alta, que aparentemente está em processo, ela vai vir buscar aqui os 29 centavos. O Bitcoin não resumindo, ela provavelmente deve perder esse nível aqui dos 20 centavos e voltar aqui para casa dos 17,15, onde nós temos aqui a pressão compradora de grandes players interessados nessa zona. Então esses aqui são os níveis para baixo, tá? Para que você possa se orientar aí na sua estratégia de compra, caso você esteja fora desse ativo, que ao meu ver tem grande potencial de valorização. Vamos deixar isso muito claro. Eu invisto em HBAR, acredito no projeto e, além do mais, ela tem aí grande envolvimento com a própria Chainlink, parcerias com a Chainlink, busca ser aí um ativo bastante corporativo. Então ela tem muito ainda a crescer e eu acredito que eles estão no caminho certo para alcançar esse crescimento. Agora, o Bitcoin, resumindo a sua trajetória de alta, ela vai vir então aqui buscar o nível dos 29 centavos, mas não vai ser assim algo suave, tá? Então é esperado que ela venha fazer um ping-pong aqui nessa zona, tranquilo, tá? Tranquilo, não é de se desesperar caso você veja ela meio que com dificuldade de romper aqui esta casa dos 30 centavos, tá? Mas o que você deve levar em consideração é que não há razões nenhuma para que ela não consiga romper esse pico do Everest aqui diante da continuação do bull market, tá? Porque o volume de compra vai estar aumentando e vai aumentar ainda muito mais, e isso vai forçar aí
a pressão compradora a superar a pressão vendedora que existe aqui nessa zona, fazendo com que ela rompa o nível aqui dos 30 centavos. Após isso acontecer, que na minha opinião deve acontecer já no futuro próximo, o próximo passo que ela vai fazer é se manter então acima deste nível, confirmando este nível como suporte, semelhantemente o que ela está fazendo aqui no seu suporte majoritário. Ela está nesse momento confirmando, então ela rompe, confirma e continua a sua trajetória de alta. Em raríssimas situações é que o ativo rompe e não confirma, tá? Isso somente num cenário bastante bullish, que não dá tempo nem do ativo voltar e retestar. Ele já rompe e já continua na sua escalada de alta, tá? Mas a probabilidade é que ela faça esse movimento aqui. Então, ela fazendo esse movimento aqui, significa que ela superou então o seu pico aqui do Everest, o que é extremamente bullish. Então você tem um padrão de formação bullish confirmado, mais um rompimento da maior resistência local que ela tem confirmado. Qual que é o próximo passo? Ela vir buscar então a linha vermelha. E pelas regras do nosso perfil de volume, você que acompanha esse canal aqui já sabe. Se você não sabe, vai saber agora. Quando o ativo encontra suporte aqui na sua linha verde, que é o que ela está fazendo nesse exato momento aqui, ela tem grandes probabilidades de preencher todo o perfil de volume, tá? Então ela sim, uma vez que ela confirme aqui os 30 centavos como suporte, ela vai vir buscar aqui a casa dos 35 centavos, tá? Isso é um fato. Não há discussão quanto a isso. Muito mais vezes isso acontece do que não acontece. Então você pode usar isso aqui como uma altíssima probabilidade. Agora, uma vez que ela chegue aqui nesse nível, você já sabe que nós teremos então aqui uma certa turbulência. Por quê? Porque ela já vai então estar entrando na sua zona de pressão vendedora de quem? Delas mesmas, das baleias. Aqui está. Então, toda essa zona em vermelho aqui, essa sombra vermelha, é pressão vendedora das baleias. Elas compraram aqui, acumularam aqui nos 15, nos 17 e estão colocando ordens de venda concentrada aqui entre os 36 e os 40 centavos. Então já saiba que essa zona também será uma zona onde a turbulência pode acontecer. Ela precisa consumir toda essas ordens de venda aqui para que ela possa então resumir a sua trajetória de alta. É difícil? É. É impossível? Não. Não é impossível. Tá? É bastante factível que ela chegue a superar aqui. Agora, voltando aqui para o gráfico semanal, apenas para um contexto que você possa entender, ela tem aqui o seu topo, tá? Vou deixar marcado aqui na casa dos 46 centavos. Eu vou voltar agora aqui para o gráfico diário e você vai conseguir observar o quão próximo nós estamos do topo da H-bar. Pelo menos da linha de topo, não o valor máximo lá da agulhada que ela deu para cima, mas da linha de resistência de topo. E o que isso aqui significa para você e para mim como investidor? Isso aqui significa que acima dessa linha amarela aqui, que é a linha do topo, tem um universo de liquidez, tá? Universo de liquidez das pessoas que abriram operações de venda aqui apostando
queda, e de fato ela caiu, tá? Que estão aqui, abertas nesse topo aqui. Então, o que significa a H-bar tornar essa linha aqui como suporte dos 35, consumir toda essa pressão vendedora aqui das baleias, em torno aqui dos 36,40 centavos, significa que as portas estão abertas para que a H-bar possa buscar níveis muito mais altos. Sim, abriu-se as portas, porque quando ela entrar aqui nessa piscina de liquidez, o preço simplesmente vai disparar, consumindo toda essa liquidez aqui, tá? E você pode observar que nós não temos mais sombra de baleias acima aqui dos 40 centavos. Então, uma vez que ela tornar os 35 como suporte, consumir toda essa pressão vendedora aqui até os 40 centavos, ela vai valorizar muito, tá? Impulsionado por essa liquidez que existe aqui, que vai alavancar o preço para cima. Então, sim, é esperado o preço da H-bar acima aqui dos 65 centavos já no futuro próximo, ok? Já no futuro próximo. E podemos então imaginar que é um ativo que tem a sua reversão aqui confirmadíssima, retestando a sua linha, o seu nível de suporte na casa dos 20 centavos. E que ele já no futuro próximo pode valorizar para 60 centavos. Então você está falando aí de uma valorização de 3 vezes ou 300%. É algo que você precisa levar em consideração aí na tua estratégia. Por quê? Porque ela tem mostrado sim força, tá? Desde que ela saiu aqui desse fundo aqui que ela encontrou, que foi o melhor momento de compra, tá? Sem sombra de dúvida, lá nos 5 centavos. Então, se você tivesse entrado aqui nos 5 centavos, tá? E ela chegasse aqui nos 60, quantos por cento é que você já não teria feito? Então, oportunidades acontecem no medo extremo, como nós tivemos aqui. Mas você ainda tem a possibilidade aqui de capitalizar aqui pelo menos 300%. Basta você se posicionar para poder capitalizar diante desse movimento, porque ele está vindo com força. E essa fase final do bull market é a fase mais explosiva. E se você não tiver a sua estratégia colocada, você pode simplesmente ficar para trás. Então tá aqui os níveis para baixo, níveis para cima, expectativa para a H-bar. Agora é você pegar e colocar a tua estratégia em funcionamento e com essas dicas aqui você tem aí os níveis nos quais você pode alocar as tuas ordens de compra ou de venda, dependendo aí de qual seja a tua situação. Era tudo que eu tinha para esse vídeo. Meu muito obrigado e nos vemos então na próxima. Tchau.